O milagre que mudou a vida de Tiago, quando a fé venceu o desespero. Tiago sempre foi um homem trabalhador. Aos 32 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, fazendo jornadas exaustivas de 12, 14 horas por dia para pagar as contas e ainda ajudar a mãe, que morava no interior. Mas a vida, que já não era fácil, desabou de vez quando sua filha mais nova, Sofia, de apenas 4 anos, começou a apresentar sintomas estranhos, febres altas que não passavam, manchas roxas pelo corpo e uma fraqueza que a deixava sem forças para brincar. Após vários exames, veio o diagnóstico que gelou seu sangue: leucemia linfocítica aguda. Os médicos disseram que o tratamento seria longo, caro e sem garantias. Tiago sentou no corredor do hospital e chorou como nunca. Como eu vou pagar isso, meu Deus? Ele se perguntava, com as mãos trêmulas segurando o papel do laudo. Os primeiros meses foram um pesadelo. Tiago vende tudo o que tinha de valor: o carro, a moto, até a televisão da sala, para custear as primeiras sessões de quimioterapia. Sua esposa, Ana, também arrumou um emprego como faxineira, mas o dinheiro nunca era suficiente. As dívidas se acumulavam, e o desespero começou a minar sua fé. Ele, que sempre havia sido católico por tradição, mas nunca muito praticante, começou a questionar Deus. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Uma noite, depois de mais uma discussão com Ana por causa das contas, Tiago saiu de casa sem rumo, andando pelas ruas de São Paulo com os olhos cheios de lágrimas. Foi então que passou em frente a um grande templo iluminado, com uma faixa escrita: aqui seu milagre tem endereço. Igreja Universal do Reino de Deus. Ele hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou a entrar. O culto já estava acontecendo, e o que Tiago viu o deixou paralisado: pessoas orando com lágrimas nos olhos, pastores impulsionando a fé com palavras fortes, e um clima de esperança que ele não sentia há meses. No altar, uma mulher dava um testemunho emocionado: meu filho estava desenganado pelos médicos, mas aqui, através da oração, Deus o curou. Tiago sentou no último banco, com o coração acelerado. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, ele não resistiu. Levantou a mão trêmula e, entre soluços, falou: pastor, minha filha está com leucemia. Eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais forças, só me resta a fé. O pastor olhou nos olhos e disse com firmeza: Deus não desampara os seus filhos. Você veio ao lugar certo. Hoje, essa batalha acaba. Eles oraram juntos, com imposição de mãos, e Tiago sentiu algo que nunca havia sentido antes: uma paz inexplicável, como se uma carga pesada tivesse saído de suas costas. O pastor então o convidou para participar da corrente de oração das terças-feiras, um momento poderoso de libertação, e lhe entregou um frasco de óleo ungido. Unja sua filha todos os dias, declare a cura em nome de Jesus e não desista. Deus já está agindo. Tiago saiu da igreja diferente. Não era mais o mesmo homem quebrado que havia entrado. No dia seguinte, ele começou a seguir todas as orientações, ungiu Sofia com óleo enquanto orava, participou das campanhas de fé, mesmo dando o pouco que tinha como oferta, e não faltou a nenhuma fogueira santa de Israel, um momento de oração intensa onde os demônios da doença são expulsos em nome de Jesus. Ana, no início cética, começou a notar a mudança nele. Tiago, você está diferente. Parece que uma luz voltou aos seus olhos, ela disse uma noite, enquanto ele lia a Bíblia pela primeira vez em anos. Mas a prova de fogo veio quando, após 3 meses de tratamento, os médicos chamaram o casal para uma conversa séria. O quadro de Sofia não está melhorando como esperávamos. Precisamos considerar outras opções, mas... Tiago sentiu o chão sumir. Porém, dessa vez, em vez de desabar, ele se ajoelhou no hospital e orou: Senhor, o Senhor disse que a minha filha seria curada. Eu creio nisso. Na mesma noite, ele foi à igreja e participou de uma vigília de oração, onde pastores e obreiros oraram por horas pela vida de Sofia. O pastor responsável pela vigília olhou para Tiago e declarou: Deus me mostrou que sua filha será um testemunho vivo do poder dele. Não desista agora. Uma semana depois, nos exames de rotina, algo inesperado aconteceu: os níveis de células cancerígenas de Sofia haviam caído drasticamente. Os médicos ficaram surpresos. Isso não é comum. Alguma coisa está acontecendo, disse o hematologista. Tiago sorriu, porque ele sabia: era a mão de Deus.
Nos meses seguintes, Sofia continuou o tratamento, mas a cada novo exame, a melhora era evidente. Até que, finalmente, veio a notícia que eles tanto esperavam: remissão total. Sofia está curada. No domingo seguinte, Tiago subiu ao altar da Igreja Universal com Sofia no colo, diante de centenas de pessoas. Com lágrimas nos olhos, ele deu seu testemunho: eu vim aqui quebrado, sem esperança, mas Deus me mostrou que Ele é fiel. Minha filha estava condenada pela medicina, mas a fé a salvou. Não foi o dinheiro, não foram os médicos, foi o poder de Deus através das orações desta igreja. A congregação explodiu em glórias a Deus, e muitos que estavam ali com problemas semelhantes se aproximaram, buscando a mesma fé. Hoje, Tiago é um homem transformado. Ele não só reconquistou a saúde da filha, como também recuperou sua família. Ana se batizou, e eles agora são cooperadores fiéis da igreja. Tiago até começou a ajudar outros pais que passam pela mesma luta, levando-os para as reuniões de oração. Eu aprendi que Deus não olha para o tamanho do nosso problema, mas para o tamanho da nossa fé. Quando nós confiamos nele, mesmo quando tudo parece perdido, o milagre acontece, diz ele, sempre com um sorriso no rosto. E Sofia? Hoje, com 6 anos, ela corre, brinca e não tem nenhuma sequela da doença. Papai, Deus me curou, né? Ela pergunta às vezes, com os olhinhos brilhando. E Tiago, com a voz embargada, responde: sim, minha filha. Deus te curou. E Ele pode curar qualquer um que crer. Lições que ficam. 1. A fé move montanhas, mesmo quando a lógica diz que não há saída, Deus tem a última palavra. 2. A igreja é um lugar de milagres. Na Igreja Universal, Tiago encontrou não só apoio espiritual, mas uma família que orou por ele quando ele não tinha mais forças. 3. A prosperidade vem da obediência. Tiago aprendeu que o dízimo e as ofertas não são uma perda, mas investimento no reino de Deus, que sempre retorna em bênçãos. 4. Nunca desista. Muitas vezes, o milagre está a um passo da nossa rendição. Persistir em oração é a chave. Hoje, Tiago não só tem sua filha de volta, como também uma vida cheia de propósito. E ele sabe: o maior milagre não foi só a cura de Sofia, mas a transformação do seu coração. Porque quando Deus age, Ele não muda só as circunstâncias, Ele muda a gente por dentro. E isso, ninguém tira. Tiago nunca esqueceu o dia em que voltou a CCB com Sofia nos braços, saudável e cheia de vida. A igreja inteira chorou de alegria ao vê-la, e até hoje, quando ele passa pelo templo, alguém sempre se aproxima para lembrar: lembra quando a gente orou por essa menina? Deus é fiel. Mas a história não parou por aí. Porque o milagre verdadeiro não é só um momento, é o começo de uma nova vida. Sofia cresceu forte, sem sequelas, como se nada tivesse acontecido. Os médicos, que antes davam diagnósticos sombrios, agora só balançavam a cabeça, sem explicação. Tiago guardava todos os exames, não para mostrar aos incrédulos, mas para si mesmo, como prova de que, quando Deus toca, a ciência se curva. E a vida deles mudou de verdade. Tiago, que antes mal tinha um emprego informal, hoje é dono de uma pequena oficina mecânica que não para de crescer. Não foi da noite para o dia, foram muitas noites em vigílias, muitas ofertas dadas com fé, muitas vezes em que ele teve que escolher entre o medo e a confiança. Mas Deus honrou cada passo. Sua esposa, que quase desistiu da fé no meio da tempestade, hoje é uma das mulheres mais ativas na igreja. Ela lidera um grupo de oração para mães e sempre conta: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. E não são poucas as mulheres que chegam desesperadas e saem com esperança depois de ouvir seu testemunho. Até os vizinhos notaram a diferença. Antes, a casa deles era marcada pela tristeza. Hoje, é um lugar de risadas, de música gospel tocando, de portas abertas para quem precisa de um prato de comida ou uma palavra de ânimo. Tiago aprendeu que bênção não é só dinheiro, é paz, é família unida, é saber que, não importa o que venha, Deus está no controle. E Sofia? Aos 7 anos, ela já entende que tem uma missão. Sempre que vai à igreja, pede para orar pelas outras crianças doentes. Uma vez, uma mãe desconhecida se aproximou dela depois do culto e disse: minha filha tem a mesma doença que você teve. Você pode orar por ela? Sofia, sem hesitar, colocou a mão na cabeça da menina e falou com uma fé que deixou todos emocionados: Jesus curou eu, e Ele vai curar você também. Tiago sorriu ao ver a cena.
Era como se Deus estivesse mostrando: o milagre que fiz na vida dela não foi só para ela, foi para que outros acreditassem. Hoje, quando alguém pergunta como ele consegue ser tão grato, Tiago responde com simplicidade: como não ser? Eu já estive no fundo do poço, e Deus me tirou de lá. Ele não só devolveu minha filha, como me deu uma vida que eu nem sonhava. Se isso não é motivo para louvar, o que é? E assim, a história de Tiago e Sofia se tornou mais um daqueles testemunhos que se contam nos corredores da CCB, aqueles que não precisam de efeitos especiais, porque a realidade já é suficiente para mostrar que, onde há fé, Deus age. E onde Deus age, nada é impossível. A notícia do milagre de Sofia se espalhou rápido pela congregação. Quem já conhecia Tiago notou a mudança nele. O homem antes amargurado, que mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora era o primeiro a chegar nos cultos e o último a sair. Sempre com Sofia ao lado, ele contava a história dela para quem quisesse ouvir, como se cada palavra fosse uma semente de esperança que precisava ser plantada. Mas havia uma pessoa que ainda não tinha ouvido o testemunho: a mãe de Tiago, Dona Maria. Ela morava em outra cidade, por causa de problemas de saúde, não podia viajar. Tiago ligava toda semana, mas nunca tinha tido coragem de contar sobre o que aconteceu com Sofia. Não por vergonha, mas porque sabia que, para sua mãe, a dor da perda do neto ainda era uma ferida aberta. Ela tinha chorado tanto na época do diagnóstico que Tiago chegava a ouvir o desespero no silêncio do telefone. Até que um dia, depois de um culto especialmente forte, Tiago sentiu um peso no coração. Era como se Deus estivesse dizendo: vá. Conte para ela. Ele não hesitou. No dia seguinte, pegou Sofia pela mão e as duas foram de ônibus até a cidade da vovó. Quando Dona Maria abriu a porta e viu a neta, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela abraçou Sofia com força, como se temesse que a menina fosse desaparecer outra vez. Foi só quando Tiago começou a falar, com a voz embargada, que ela entendeu: mãe, Deus fez um milagre. Sofia está curada. Totalmente curada. Dona Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Ela se ajoelhou ali mesmo, na sala, e começou a agradecer a Deus em voz alta, como se estivesse conversando com um amigo de longa data. Depois, olhou para Tiago com um brilho nos olhos que ele não via desde criança: meu filho, eu sempre soube que Deus ia fazer algo grande na sua vida. Mas nunca imaginei que seria assim. Aquele momento mudou tudo para Dona Maria. Ela, que há anos lutava contra uma depressão silenciosa, encontrou na história de Sofia a força para voltar a viver. Começou a frequentar a CCB da sua cidade, levada pela fé que renasceu dentro dela. E Tiago, que pensava que só tinha recebido um milagre, descobriu que Deus tinha muito mais em mente: a cura de Sofia não era só para ela, nem só para ele, era para toda a família. Os anos passaram, e Sofia cresceu saudável, cheia de vida. Tiago se tornou um obreiro dedicado, sempre pronto a estender a mão para quem precisava. E Dona Maria? Ela se tornou uma daquelas avós que todo mundo na igreja conhece, a que ora pelos outros com tanta convicção que parece que está falando diretamente com Deus. Certa vez, em um culto de ação de graças, Sofia subiu ao púlpito pela primeira vez. Com apenas 12 anos, mas com uma voz firme, ela disse: quando eu era pequena, os médicos disseram que eu não ia viver. Mas Deus tinha outros planos. Hoje eu estou aqui para dizer que Ele não desiste da gente. Nunca. O templo inteiro explodiu em lágrimas e aplausos. Tiago, de pé nos fundos, sorria com os olhos molhados. Ele lembrava do dia em que achou que tudo estava perdido. Lembrava das noites em claro, do medo, da revolta. Mas agora, olhando para a filha, para a mãe, para todos aqueles rostos iluminados pela fé, ele entendia uma coisa: Deus não só tinha mudado o final da história de Sofia, ele tinha reescrito a história de toda a família. E assim, o milagre continuou se multiplicando, como uma pedra jogada num lago, criando ondas que alcançavam lugares que nem Tiago imaginava. Porque na CCB, as histórias de fé não terminam, elas se transformam em novas histórias, em novas vidas, em novos começos. E tudo começa quando alguém, no fundo do desespero, ouve aquela voz suave dizendo: confie em mim. Os dias que se seguiram foram como um sonho para a família de Tiago. Sofia, que antes mal conseguia segurar um lápis, agora corria pelo quintal de casa, rindo enquanto brincava com os primos. Os médicos, espantados, chamavam de a recuperação inexplicável. Mas Tiago sabia a verdade:
Aquilo não era sorte, nem coincidência. Era a mão de Deus agindo onde a medicina tinha dito que não havia mais esperança. A notícia do milagre se espalhou rápido. Vizinhas que antes só cumprimentavam com um aceno de cabeça agora paravam para abraçar Dona Maria, pedindo que contasse cada detalhe. Até o padastro de Tiago, um homem duro que nunca pisara numa igreja, apareceu no culto seguinte, com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Eu vi minha neta brincando. Não tem explicação, ele murmurava, como se tivesse medo de acreditar. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto Tiago ajudava a arrumar as cadeiras do templo, o pastor se aproximou com um sorriso que parecia guardar um segredo. Irmão, Deus não para por aqui. Ele tem um propósito maior para sua família. Tiago franziu a testa, sem entender. Foi quando o pastor lhe entregou um envelope simples, amarelado pelo tempo. Dentro, uma carta escrita à mão, com letras trêmulas. Meu filho, se você está lendo isso, é porque Deus ouviu minhas orações. Eu sempre soube que um dia Ele traria você de volta para casa. Não desista da fé, mesmo quando tudo parecer perdido. Sua mãe nunca deixou de acreditar em você. Seu pai. Tiago sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Seu pai, que ele achava que nunca tinha se importado, que havia sumido da vida deles quando Tiago era criança, tinha deixado aquilo na igreja anos antes, com uma única instrução: entregue ao meu filho quando ele precisar de um sinal. Naquela noite, Tiago chorou como nunca. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se um peso que ele nem sabia que carregava tivesse sido tirado de suas costas. Ele entendeu então que Deus não só tinha curado Sofia, ele estava restaurando tudo o que estava quebrado. A família. O passado. Até as memórias que doíam. E foi assim que, no culto seguinte, Tiago subiu ao púlpito pela primeira vez. Com a voz embargada, mas firme, ele contou tudo. A vergonha, a raiva, as noites em que pensou em desistir. E como, no momento mais escuro, Deus tinha usado uma criança, uma igreja e até uma carta esquecida para mostrar que ele nunca os havia abandonado. Quando terminou, o templo ficou em silêncio por um instante. Depois, como uma só voz, a congregação começou a cantar: Deus é fiel, Deus é amor, em Cristo há perdão. Tiago olhou para Sofia, que cantava com as mãozinhas levantadas, para Dona Maria, que sorria entre lágrimas, e para o lugar vazio onde seu pai deveria estar, mas que, de algum modo, agora não parecia mais tão vazio. Porque na CCB, os milagres não são só para um dia. São para sempre. E aquela família, que já teve medo de não ter futuro, agora sabia: o melhor ainda estava por vir. Os dias que se seguiram foram como um rio que, depois de uma enchente, finalmente encontra seu leito. Tiago e Dona Maria começaram a frequentar a CCB não só aos domingos, mas também nas reuniões de oração e nos cultos de doutrina. Sofia, que antes tinha medo de ficar sozinha, agora corria pelo pátio da igreja como se cada pedra do caminho fosse uma promessa de Deus. Ela fazia questão de sentar bem na frente durante os cultos infantis, onde aprendeu a orar com suas próprias palavras: Jesus, obrigada por meu papai do céu e pelo meu papai da terra que vai voltar pra gente. E foi justamente numa dessas tardes de sábado, enquanto Tiago ajudava a arrumar as cadeiras do salão, que o pastor se aproximou com um envelope amarelado na mão. Irmão, isso aqui chegou ontem no correio. Não tem remetente, mas pelo que vi, é para você. Tiago reconheceu a letra na mesma hora. Era a mesma da carta que havia encontrado no bolso do paletó do pai, anos atrás. Com as mãos trêmulas, abriu o papel e leu. Meu filho, se você está lendo isso, é porque Deus permitiu. Não sei quando você vai me encontrar, mas saiba que eu nunca parei de lutar para voltar. Rezei todos os dias pela sua mãe e pela Sofia. E se um dia a vida te levar de volta à igreja, não solte a mão de Deus. Ele é o único que pode nos dar um final feliz. Seu pai, que te ama. Tiago não conseguiu segurar as lágrimas. Não era uma despedida, era um pedido de perdão. E, mais do que isso, era uma confirmação de que Deus estava reconstruindo sua família peça por peça. Naquela mesma noite, durante o culto, o pastor fez um chamado especial. Tem alguém aqui que precisa de um milagre na família? Que precisa sentir o abraço de Deus onde só havia saudade? Dona Maria foi a primeira a levantar a mão, seguida por Tiago. E então,
como se o Espírito Santo tivesse soprado sobre aquele lugar, dezenas de outras mãos se ergueram também. Gente com histórias parecidas, com feridas abertas, com filhos distantes, com pais que partiram sem se despedir. Quando o culto terminou, uma irmã da igreja, que trabalhava no fórum, aproximou-se de Tiago com os olhos brilhando. Irmão, eu não deveria estar falando isso, mas hoje mesmo vi o processo do seu pai ser reaberto. Algo mudou nos documentos, não sei o que, mas parece que tem uma brecha legal. E sabe o que é mais estranho? O juiz que vai analisar é um irmão da CCB de outra cidade. Ele é conhecido por ser justo, e por orar antes de cada decisão. Tiago sentiu o coração disparar. Não era coincidência. Era Deus agindo. Dessa vez, não através de uma criança, não através de uma carta, mas através das leis, dos corações e até dos detalhes que só ele poderia controlar. Na semana seguinte, enquanto a família se preparava para mais um culto, Sofia puxou o braço do pai. Papai, hoje eu sonhei com o vovô. Ele estava sorrindo e falava que logo a gente vai se encontrar. Tiago a pegou no colo e beijou sua testa. Então vamos orar por isso, minha princesa. Porque se Deus já fez tanto por nós, Ele não vai parar agora. E assim, entre lágrimas, cânticos e uma fé que crescia a cada dia, aquela família aprendeu que na CCB os milagres não são apenas histórias que se contam, são realidades que se vivem. O pai de Tiago ainda não havia voltado, mas eles já sentiam sua presença no ar, como se cada oração, cada culto, cada amém os aproximasse mais do dia em que, finalmente, estariam completos novamente. Porque Deus não só restaura o que foi quebrado. Ele faz novo. E o melhor. Ele nunca pede licença para abençoar. Basta acreditar. O milagre no último amém. As semanas passaram, e a fé daqueles corações não esmoreceu. Até que, numa tarde de sábado, enquanto a família se preparava para mais um culto, o telefone tocou. Do outro lado, uma voz trêmula, mas familiar: Filho, sou eu. Estou voltando para casa. Tiago não conseguiu segurar as lágrimas. O pai, dado como desaparecido há anos, havia sido encontrado vivo em uma pequena cidade do interior, após um acidente que lhe roubara a memória. Os médicos disseram que era impossível, mas ali estava ele restaurado, como se o tempo tivesse voltado atrás. Quando entrou na igreja no domingo seguinte, o avô de Sofia foi recebido com abraços, choro e um coro de glória a Deus, que ecoou pelos céus. Sofia, nos braços do pai, sussurrou: Eu sabia, papai. O vovô falou no meu sonho. E o velho sorriu, com os olhos brilhando: E eu sonhei com você, netinha. Deus me mostrou que ainda tinha uma missão aqui. Reflexão final. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias, de repente Ele muda nós enquanto esperamos. A família de Tiago aprendeu que a fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que, no final, tudo fará sentido. O milagre não foi apenas o retorno do avô, mas a transformação de cada coração que, na dor, escolheu crer. Lição de vida. Deus não precisa de condições perfeitas para agir, Ele usa nossas imperfeições para escrever histórias de redenção. O que parece perdido para os homens nunca está perdido para Ele. Basta uma fé do tamanho de um sonho de criança, e um amém em que não desiste.